Vamos então mudar aqui o tema um pouquinho. Nós vamos falar do caso da Vitória, da prisão do Maicon. Não, começou a valer hoje. Vamos falar economia, vamos mudando, vai aqui e ali, tá legal? Vamos dosando a pílula, para não ficar só um tema. Não é monotemático. Aqui a porradaria, a pancadaria vai sobre tudo quanto é assunto. Começou a valer hoje o reajuste nos preços dos medicamentos. A mudança foi oficializada no Diário Oficial da União. O valor que foi estabelecido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos vai funcionar como um teto de aumento para todo o setor farmacêutico. O impacto não deve ser sentido imediatamente. Agora, os fornecedores de medicamentos podem ajustar os preços de 3 formas. Nível 1, aumento de 5,06%. Nível 2, aumento de 3,83%. E nível 3, aumento de 2,60%. Ricardo Rous, nós estamos vendo o preço dos alimentos subirem, dispararem. Agora, parece que vai haver uma intervenção, uma regulação no preço dos medicamentos. Eu tenho acompanhado várias entrevistas do Richard Wolff e de outros economistas norte-americanos criticando o sistema norte-americano. Como os Estados Unidos estão caminhando para um déficit irrecuperável e para uma dívida de mais de 35 trilhões de dólares. Vão deixar em breve de ser a principal potência econômica do mundo. Como? Crédito fácil, dinheiro fácil na mão da população, produção que não alcança o nível da demanda e, consequentemente, inflação. E lá eles vão imprimindo papel e jogando papel dólar no mundo inteiro. Agora que o dólar começa a não ser a principal reserva mundial, era 80% da reserva mundial há 20 anos atrás. Hoje é 40%. Será que estamos indo para o mesmo caminho? Como é que nós estamos agora regulando o preço dos remédios? Vai subir preço de medicamento. Está subindo o preço de alimento. As empresas estão aqui no gargalo. A alta tributação pode gerar mais pedidos de recuperação judicial. Vem desemprego por aí. Então, será que não é hora do governo abrir os olhos e começar a cortar gastos públicos? Sem dúvida nenhuma, Capês, é hora do governo fazer a parte dele, cortar na carne e cortar gastos públicos. E aí uma coisa mais impressionante que a nossa audiência deve estar acompanhando e deve estar atenta é que alguns comunicadores ligados ao governo, até uma parte da mídia, vem noticiando esse aumento dos medicamentos. E olha só, é um aumento no preço dos medicamentos, levando em consideração que os produtos alimentícios de maneira generalizada estão muito acima da inflação que foi estipulada, ou seja, a gente está sentindo o aumento do preço dos alimentos na gôndola do supermercado, está fazendo inclusive a popularidade do presidente cair cada dia a mais. Mas esse aumento dos remédios está sendo divulgado assim. Eu vi essa manchete hoje. Aumento que será divulgado dos remédios está abaixo da média dos últimos anos. Ou seja, nós estamos noticiando um aumento nos remédios que vai ter impacto na inflação e dizendo que ela está abaixo da média. Mas isso não é verdade. O Capês leu aqui que esse aumento vão ter 3 faixas. Pode ser uma faixa em torno de 2,60%, uma segunda faixa de 3,86% e uma última faixa de 5,6%. Quem vai determinar isso necessariamente são as empresas produtoras dos remédios. Ela encaminha isso para a Câmara, para a CMED. A CMED determina ali com base nas vendas e algumas outras variáveis qual vai ser a faixa de aumento. Porém, a inflação que está prevista pelo próprio Banco Central para 2025 deve ficar em torno de 5,1%. Então, nós estamos falando aqui de, apesar de ter 3 faixas de aumento, muito provavelmente o aumento vai ficar na primeira faixa, de 5,6%, porque vai ser equivalente ao aumento da inflação. Então, se as empresas produtoras de medicamentos quiserem aumentar, corrigir apenas a inflação, não estamos falando do aumento do dólar, não estamos falando de nada disso, estamos falando da inflação que está sendo projetada pelo próprio Banco Central. Nós teremos aí provavelmente um aumento que vai ficar muito acima da média, beirando 5% no preço dos medicamentos e, acreditem, vai impactar no bolso do cidadão brasileiro. Ana Beatriz Hirsch, nós temos ali o atual governo, muitos dos economistas e adeptos da linha desse governo, uma linha socialista, não é a minha linha, mas eu respeito, dizem que a linha econômica a ser adotada é a proposta pelo economista Maynard Keynes, que foi um grande economista na primeira metade do século passado. Segundo Keynes, através do investimento público, você aquece a economia.
Agora, essa política só dá certo se você gastar menos do que você arrecada, porque com déficit público ela fica insustentável. E mais, se você não pega esse recurso e investe para infraestrutura, criação de infraestrutura, pavimentação de estradas, postos de circulação de mercadoria, etc., você vai gastar com bens de consumo, vai dar dinheiro para a população gastar e se endividar. Como você vê essa situação, Ana Beatriz, em que agora os preços começam a subir? Está na hora de pagar a conta da festa que foi dada ano passado? Capês, eu acho que sobre essa questão dos medicamentos, a gente tem várias coisas que são extremamente importantes da gente analisar. Eu acabo sempre indo por esse caminho porque eu acho que falta transparência e esclarecimento para as pessoas com relação aos direitos que elas têm. Porque a gente está falando aqui de aumento de medicamento, mas a gente também tem a farmácia popular. A gente também tem o fornecimento gratuito de medicamentos. E as pessoas, elas infelizmente não sabem que elas têm direito a isso. E elas não sabem quais os requisitos para elas exercerem esse tipo de direito e receberem esse tipo de benefício. A gente está falando de um governo em que a minha maior crítica com relação à política econômica diz respeito à eficiência dos gastos públicos, né? Eu acho que se a gente tivesse um manejo mais adequado, a gente não precisaria nem estar falando o tempo todo de aumentar a arrecadação, aumento o tributo aqui, porque parece que só existe uma ponta, a ponta do aumento da arrecadação, sem a gente considerar o quanto a gente está gastando e como a gente poderia gastar esse dinheiro melhor. Neste caso dos medicamentos, eu vejo que existe aí uma força-tarefa para que de alguma forma eles não subam na proporção que talvez seria necessário subir, considerando a inflação, e pode ver que essa inclusive é uma enorme reclamação do setor nesse momento, porque existe um limite de quanto eles podem subir e esse limite vai impactar a produção dos medicamentos nos próximos anos. E também essa questão de que as pessoas não têm conhecimento, não têm informação a respeito de outras formas de obter medicamento a não ser comprando na farmácia. E isso é uma coisa que eu acho que faria muita diferença até na propaganda do governo, para ele mostrar para as pessoas que dá para conseguir de outra forma também. Guilherme Mendes, com a aposta que você vai me pagar, sim, eu acho que eu não vou conseguir comprar nem 2 remédios, pelo visto que tá. Você não precisa. Olha que você apostou. Olha, a sua saúde é perfeita. Remédio para quê? Remédio para quê? Deus te abençoe, meu amigo. Mas remédio é sempre importante. Tem remédio para prevenção, viu, meu amigo? Sem dúvida. Remédio de prevenção. Quem não se cuida, a saúde no século XXI é mais prevenção do que cura. Toda doença tem cura, desde que detectada a tempo e desde que a pessoa se previna. Feito esse esclarecimento, desculpe a brincadeira, o que você está achando desse tema? Capês, acho que é importante deixar claro, porque estão tentando passar por uma narrativa política, algo que é legal. Primeiro, o reajuste dos remédios é uma previsão legal anual, ou seja, todo ano, em razão da lei, independentemente do governo, é importante deixar isso claro, há a possibilidade de reajuste no teto da tabela. O que isso quer dizer? O valor máximo praticado pelos laboratórios pode ser reajustado. O que não quer dizer, diferentemente do que disse aqui o meu amigo Rose, que vai haver aumento de preços. Por quê? O que vai regular isso é a demanda, oferta e procura e concorrência. Eu tenho direito de aumentar o meu medicamento que eu produzo. Agora, se o meu concorrente praticar um preço menor, eu não vou aumentar, simplesmente que eu vou deixar de vender. E dentro desse patamar, os remédios são classificados em níveis, como a gente colocou aqui. O nível mais alto, que seria o nível 1, passível de reajuste de 5,01%, ficaria muito próximo da reposição da inflação, como o Rose falou, dada a previsão de superação da meta de 4,5%, chegando a 4,95%. Ou seja, para o setor farmacêutico, se seria somente repondo no nível 1 dos medicamentos, deixar bem claro, não é o nível 2, que é 3 e pouco, e o nível 3, 2,06, a inflação. Para quem produz medicamentos, é importante repor. E há um outro elemento importante para se dizer aí. Muitos dos insumos, aliás, quase a maioria deles, que produzem medicamentos de alto custo, são importados. Quando você tem o dólar supervalorizado em relação ao real, simplesmente isso já encarece o custo de produção. E a indústria farmacêutica tem colocado, olha, eu não estou mais conseguindo suportar a pressão cambial e a pressão inflacionária, precisa reajustar. Isso é natural, porque como a Ana Beatriz bem colocou, se você não fizer isso, deixa de se produzir medicamento.
ou então você tem que liberar a importação. Há todo um rearranjo na cadeia produtiva. Então, é importante se deixar isso para não se criar pânico na população. O seu remédio não vai subir acima de 5%, ele só vai subir acima de 5% se acontecerem duas coisas. Primeiro, o laboratório que o produz e resolver aumentar no teto do limite de preços. E segundo, se não houver concorrência, porque se houver concorrência, como vocês liberais são, sabem que o livre mercado prevê a autorregulação. Eles vão ali se ajustar de acordo com a lei da oferta e da procura. Simples assim. E mais uma coisa, o reajuste é legal. Todo ano os medicamentos são reajustados. Porque o governo quer? Não, porque a legislação prevê. Sem déficit fiscal, não tem inflação. Se não gastar mais do que arrecada, não tem inflação. Se a carga tributária for compatível com a capacidade de pagamento do contribuinte, por exemplo, das empresas, e conseguir com isso manter o nível de produção, não vai faltar produto, vai ter produto de sobra e aí não tem inflação. Quando tem inflação, tem notícia como essa: preço dos medicamentos sobe. Simples assim. Não acha, meu querido professor Túlio Nassa? Acho perfeitamente, Capês. O grande problema está no déficit fiscal, está na geração da inflação. É preciso cortar esse mal pela raiz. Como se corta esse mal pela raiz? Só tem uma medida: redução de gasto público. Sem redução de gasto público, qualquer medida keynesiana que queira se fazer, ela cria uma bolha que vai colher maus resultados depois. Nessa mesma notícia dos medicamentos, olha a distorção, olha o artifício, porque é artificial. É verdade que o Guilherme falou que é legal a atuação do Estado ali para controlar esse aumento do medicamento, só que ele deu um aumento abaixo da inflação. Ou seja, ele artificialmente está dizendo para as companhias: não aumente o preço de acordo com a inflação, então tem um prejuízo. É evidente que isso a médio prazo vai atrapalhar a produção de medicamentos, importação, pesquisas. Então é um círculo vicioso, todo ele para quê? Para maquiar, para não deixar a inflação subir artificialmente até um período eleitoral. Então isso é muito perigoso. Se nós formos olhar para a história recente do Brasil, olha só que interessante, nós tínhamos uma situação de inflação terrível quando o governo Fernando Henrique assumiu, o governo Fernando Henrique 1 e 2, e o que foi feito? Uma medida estudada pelos principais economistas do mundo, pelo Fundo Monetário Internacional, que chamou responsabilidade fiscal. É por isso que veio a lei no Brasil de responsabilidade fiscal. Essa lei diz o seguinte: olha, nós vamos injetar investimentos aqui no Brasil, mas é preciso um ajuste fiscal. Eu lembro até que quando o Lula assumiu, o Lula 1, a grande dúvida da esquerda era o seguinte: o Lula vai pagar ou não vai as despesas com o FMI? E o Lula antecipou e pagou, fez naquele momento a lição de casa. E só por isso é que o nosso controle da inflação, os mais antigos aqui vão saber, do Plano Real deu certo. Se não houvesse ajuste fiscal, lei de responsabilidade fiscal, nós não teríamos controlado a inflação. Vamos olhar a realidade da Argentina, recente, que foi na política keynesiana: libera dinheiro para o consumo, solta dinheiro sem ajuste fiscal. O que aconteceu com a inflação foi estratosférica. Então nós estamos assistindo, no governo da Dilma também, nós vimos essa situação, depois do programa de aceleração do crescimento, soltar crédito keynesiano como medida de política econômica definitiva é um problema. Diz o ditado alemão: o diabo mora nos detalhes, é preciso ficar atento nos detalhes. Então, Capês, você está certíssimo. Ajuste fiscal é a medida amarga para controlar a inflação. Daí, você corta o mal pela raiz. Ana Beatriz Hirsch, no final do século XVIII, o pai dos economistas, o escocês Adam Smith, escreveu o livro A Riqueza das Nações. Se não me engano, foi em 1776, por aí. E lá ele dizia o seguinte: o governo tem que interferir o mínimo possível. A mão invisível do mercado é que acaba regulando todas as questões entre oferta e procura. Ou seja, a intervenção artificial do governo já denota que ele não está conduzindo bem a economia. Eu lembro, acredito que você não deve lembrar, porque talvez não fosse nascida nessa época, embora muito experiente, você é nova, mas experiente, do Plano Cruzado, quando o Brasil tentou, por meio de um plano heterodoxo, tabelar preços. Tinha ali, na época o presidente era o presidente José Sarney, os fiscais do Sarney invadiam hotéis,
prendiam o gerente porque o preço da Coca-Cola estava acima da tabela oficial. Tabelamento foi um fracasso e ali o país se afundou numa crise com inflação de mais de 80% ao mês. Eu queria que você me explicasse, tem algum outro jeito a não ser diminuir o déficit fiscal, cortar os gastos que são enormes para os três poderes, principalmente ali 50 e tantos bilhões de emenda parlamentar, o judiciário mais caro do mundo. Como é que você pode fazer com esse tipo de desperdício de dinheiro público ou dinheiro mal gasto, que deveria ter sido gasto em investimento? Não acaba redundando esse tipo de notícia que é chata? O Guilherme Mendes, não quer dizer que vai subir. Preço dos medicamentos sobe. Quero ouvir você. Capês, eu acho que a sua introdução aí tem tantas coisas que dá pra gente comentar, mas eu vou começar do final, né? O preço dos medicamentos precisa subir e vai subir mesmo porque existe uma inflação e a indústria farmacêutica também precisa fazer frente a isso de alguma forma. Como a gente sabe, infelizmente essas coisas acabam sempre chegando ao consumidor final, que somos nós. Então esse é um ponto, não tem o que fazer. Além do Guilherme Mendes colocar que está previsto em lei, está mesmo, faz parte da própria autorregulação, porque senão eles vão deixar de produzir, porque não vai ser mais viável economicamente continuar produzindo medicamentos se eles não conseguem nem pagá-los, né? Agora, sobre essa questão de déficit, de pressão inflacionária, eu entendo da seguinte forma, e de novo bato nessa tecla, a gente tem um problema no Brasil que vai além disso, que é a qualidade do que está sendo gasto, porque não é falta de arrecadação, o dinheiro ele existe, só que ele é extremamente mal gasto. Aí a gente tem a questão das emendas parlamentares, que a gente pode ficar até o final do programa discutindo, e as quais eu acho que devem existir, mas jamais na magnitude que elas alcançaram, porque você acaba extrapolando completamente o que se espera do Poder Legislativo, tira a competência do Poder Executivo e cria uma verdadeira dependência no governo, da qual a gente está vendo, o governo Lula não consegue fugir. A gente não consegue aprovar o orçamento de um ano que já está entrando no 4º mês. Por quê? Porque tem pressão de todos os lados e o Legislativo é que manda porque tem o dinheiro na mão. Então, eu vejo como, mais uma vez, a necessidade de um ajuste na qualidade desses gastos. Passar mesmo um pente fino, entender tudo que pode ser cortado ou tudo que pode ser melhor administrado. Para quê? Para que lá na frente a gente não precise ser conhecido como esse país de benefícios, que dá o dinheiro na mão das pessoas. A gente tem que fazer a pessoa ganhar o próprio dinheiro. A gente tem que criar mecanismos para que a pessoa consiga ganhar o próprio dinheiro sem precisar depender do Estado. E aí, todos esses economistas maravilhosos que você cita vão fazer sentido e vão funcionar, que não é o que está acontecendo aqui agora.